Tem uma pesquisa relativamente recente da OCDE que diz que um brasileiro pobre, especificamente para o Brasil, um brasileiro pobre ele leva, em média, 9 gerações para ele atingir a média de renda da população brasileira. Uma coisa que eu descobri muito cedo é que eu era um jovem que sonhava, mas que não via a materialidade do sonho. Eu tinha ambição desde cedo. Eu pude ter pequenas, mas importantes referências para mim que fizeram com que eu tivesse uma construção de ambição e que eu pudesse ambicionar estar numa escola melhor ou numa faculdade legal ou falar, putz, eu posso ter um emprego melhor do que o do meu núcleo familiar, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Eu sou neto de um porteiro, de uma diarista, meu pai é taxista, minha mãe sempre foi recepcionista, administrativa, então eu via minha família durante muito tempo flutuar em subempregos. Então eu consegui ter algumas referências pontuais que me abriram esse horizonte. E por que eu digo que eu era capaz de sonhar a partir dessa referência, mas eu não era capaz de ver a materialização do sonho? E aí eu volto lá no Ian, que sempre estudou em colégio particular. Essa pessoa, ela foi sempre estudando em colégio particular, muito por uma conquista coletiva de ter pais que acreditavam que a educação era importante e conseguiram ir abrindo as pequenas, arrombando as pequenas portas que eles viam e entrando nas janelas que eles encontravam para fazer com que eu tivesse em determinados espaços, ao mesmo tempo que aqueles espaços não eram receptivos a mim. Então, ter sido uma criança que sempre estudou em colégio particular fez com que eu fosse sempre a criança, horas a única criança negra, e quando não a única negra e pobre. Isso fazia com que eu acreditasse que dava para fazer e que fazia sentido estudar e que fazia sentido me dedicar, mas eu não via isso nos lugares. Não tinha uma outra pessoa que eu podia compartilhar o desafio do que é, naquela semana, ter menos comida em casa, ou naquela semana de eu ter que estudar para uma determinada prova, tá tendo operação da Polícia Militar próximo lá onde eu morava. Esse tipo de compartilhar sentimento e construir uma relação baseada em vulnerabilidade era algo que não tinha naquele ambiente. Então acho que esse era um alicerce dele não ter sido construído para mim, ou não ter sido pensado para incluir uma pessoa com aquelas características. Eu estou dizendo que isso é menos importante do que você dar acesso à educação? Não. Só que o processo ele vem com cicatrizes. Tem uma pesquisa relativamente recente da OCDE que diz que um brasileiro pobre, especificamente para o Brasil, um brasileiro pobre ele leva, em média, 9 gerações para ele atingir a média de renda da população brasileira. Para você que está na pobreza, você demora 9 vidas para você ganhar a média da população. E eu não estou falando nem de ter uma vida boa, porque a gente sabe que na média da população todo mundo tem uma vida baseada em escassez. Assumindo isso, para você ter um mínimo de dignidade, demora 9 vidas, viver esse processo de 9 vidas numa vida só é muito dolorido, gera algumas cicatrizes em alguns lugares. E talvez o adicional dessa cicatriz é que você, durante muito tempo, não se sente confortável em dizer que elas existem. Não sou ninguém para dar dica, assim, mas acho que um primeiro conselho, um primeiro olhar para você ter é quais são as referências que você consegue construir. Às vezes você consegue ter uma referência próxima, às vezes você vai ter que construir essa referência. O que para mim é construir uma referência? Você está no início da sua carreira e você está escolhendo qual faculdade você vai seguir, você está bem no início. Qual é a pessoa que você admira numa determinada trilha de carreira? Quero ser jornalista. Qual que é o jornalista que você admira? Vamos falar da Glória Maria, que é um exemplo emblemático por vários motivos. Se você olha para ela, beleza, eu não consigo talvez ter uma referência da Glória, mas provavelmente tem várias pessoas no meio do caminho com a qual eu consigo tentar me conectar. As pessoas como eu, que vêm de grupos subrepresentados, especificamente o meu recorte racial, mais até do que um recorte de classe, elas estão muito mais dispostas a ajudar do que parece, porque elas sabem o que é você não ter ninguém para conversar, o que dirá te dar algum tipo de direcionamento. Às vezes você só quer alguém para compartilhar. Nossa, hoje eu cheguei na faculdade de 500 alunos de engenharia, eu vi eu e mais 3 pessoas pretas ali. E putz, é difícil, e pô, é cansativo.
E às vezes eu fico com vergonha de me vestir de uma forma X ou Y para chamar menos atenção para mim e tal. Mas essas pessoas, como eu e como os outros que vieram antes de mim, elas estão muito dispostas a ajudar mais do que parece. Então busca essas pessoas. Você pode buscar as pessoas do seu entorno. E os amigos próximos que você tem, pessoas que se parecem com você, que estão ali no seu dia a dia. Mas você precisa se desafiar a esticar essa corda. Porque senão a natureza e os dados e tudo que vem acontecendo vai te fazer demorar 9 vidas, 10 vidas, 11 vidas para você ter uma condição digna. Cara, não dá pra gente ficar esperando isso, não dá pra eu investir, sei lá, eu investir um tempo, eu investir um recurso para colher daqui a 10 anos. Eu preciso colher hoje. E o colher hoje, você precisa esticar essas ações. Então você pode se conectar com... Eu posso me conectar com um amigo negro, eu, Ian, de 17 anos de idade? Claro que posso. Mas eu poderia buscar um engenheiro negro, eu poderia buscar um profissional de marketing negro, etc. Por quê? Porque o meu processo precisa ser acelerado. Você precisa hackear no bom sentido o sistema, encontrar lugares onde você tem esteiras que você corre mais rápido que os outros, para você não demorar esse tempo todo para poder ter uma qualidade de vida legal. Então, busque referências na sua área e se conecte, se provoque a conectar com elas. Ah, Ian, não tem um lugar onde eu ir, eu fico com vergonha de mandar uma mensagem para ela no LinkedIn ou qualquer outra coisa. Vá num evento, vá numa conferência da Fundação Estudar, vá em qualquer organização estudantil da sua faculdade. Busque esticar essa corda. Acho que esse é um primeiro ponto. Não dá para você esperar o tempo das coisas. O tempo das coisas joga contra você, independente se você é uma pessoa negra, LGBT, uma pessoa com deficiência, etc. Se apropria da sua história, você não precisa ser tão duro com você mesmo. Dá para olhar para trás e tem muita coisa legal. E você é quem vai contar essa história. Então, se você não conta a sua história da forma que você acredita que é a melhor, as pessoas vão contar por você. Então, se eu, Ian, não setar o tom, não falar, olha, minha trajetória foi assim, depois aconteceu isso, esse ponto é um marco importante, aqui eu fiz tal coisa, aqui eu fiz tal coisa, as pessoas vão olhar de fora e na observação vão definir. Então, você é o protagonista da sua história. A sua trajetória profissional e de vida, ela é indelegável. Então, você precisa ser o guardião dela. Você precisa olhar para ela com carinho, sem tanta dureza, para você encontrar esses pontos de valorização, principalmente no início da carreira. Não dá para fazer tudo isso, não dá para falar de alta performance sem falar de resultado. Então, assim, entregas simples e com consistência são o melhor caminho. Existe muito uma crença, principalmente quando você vem do lugar de onde eu venho, em achar que você precisa fazer coisas desproporcionais. Que você precisa fazer o melhor projeto do mundo e você precisa bater 200% da meta. Respira um pouco. É muito mais difícil ter consistência do que ter esses picos. Os picos, às vezes, você respira fundo, vai, e depois você não sabe como é que você resolve o que você deixou pelo caminho. Então, foca em execução simples e com qualidade. E as outras coisas que vão fazer você ganhar um espaço, de você reconhecer sua trajetória, e aí você deixa de se encolher na escassez e na falta de referência e você começa a se expandir e ter mais autoconfiança e entregar um resultado por vez até você ter uma alta performance. Então, acho que eu diria isso para o Ian de 17, de 24 anos. Acho que em cada momento da trajetória, acho que eu focaria num ponto diferente.